nessa hora que a gente vê que oscila muito o São Paulo. Na hora da gente falar, esse time briga por título, são jogos como esse, né? O São Paulo não ganha fora de casa, não consegue fazer uma sequência boa. Em casa é muito bem, como mandante, mas como visitante vai mal. E aí se distancia, se não me engano, saiu até do G4, né? Saiu. E o Botafogo sai do Z4. Sai do Z4, que é importantíssimo. Dá uma aliviada, porque tem um jogo dificílimo contra o Inter que está muito bem na próxima rodada. Mas uma vitória importantíssima, fundamental, né? O torcedor abraçando, fazendo aquela festa, os jogadores também, junto com os torcedores, importante para o momento que era muito difícil para o Botafogo. O São Paulo, nesse momento, é o 5º colocado com 18 pontos. O Palmeiras está jogando com o Atlético Goianiense e está com 23, é o líder. E o Botafogo é o 13º com 15 pontos, Pascoal. O São Paulo mantém o seu padrão, né? De irritar a torcida. O padrão do São Paulo é de irritar a torcida. Continua assim. Eu convido você, torcedor de São Paulo, a me dizer quais 3 passes para frente que o time do São Paulo toca. O time do São Paulo é irritante. Rapaz. Toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado. E não aparece, e os meias não fluem. O São Paulo precisa urgentemente de contratar um jogador de velocidade, um beirada de campo rápido e um meia de ligação. Temos uma informação do companheiro Se não conseguir contratar, André o São Paulo Plihal, não vai virar. Temos uma informação do companheiro André Plihal. O Marquinhos foi para o Arsenal, o Caio, o garoto, rompeu o ligamento do joelho e Marcos Guilherme, que estava no Internacional, mas não estava sendo aproveitado, está se aproximando do São Paulo e pode voltar. Informação do companheiro André Plihal. É esse cara aí de correria aí, ô Pascoal. Marcos Guilherme. O que foi, Pascoal? Você quer me convencer que o Marcos Guilherme vai resolver? Você vai me convencer? Não, eu não vou te convencer de nada. Eu só estou te dando a informação que o Marcos Guilherme, que é um cara que corre bastante, né? O São Paulo está trazendo. Não resolve não, Pascoal? O que foi, Pascoal? Marcos Guilherme, Pascoal. Ele resolveu no Santos? Não, acho que não. Ele resolveu no Internacional? Eu também não. E não vai resolver no São Paulo, meu senhor. Também. O problema não é contratar, tem que ter qualidade para contratar. Você pode entupir o time com 60 jogadores, mas não tem qualidade. Mas não fica bravo, só tô te dando a notícia. Não, mas é o Marcos Guilherme, é o Marcos Guilherme. Ele vai resolver o problema do São Paulo. O senhor fica bravo com o André Plihal, a informação é dele. Marcos Guilherme. Jesus! Não gostou, Pascoal? Porra, você tá de brincadeira comigo. Você ficou irritado, Pascoal. Claro que eu fico irritado. Precisa de um jogador de velocidade. Não, vamos contratar o Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme. Olha a minha cara aqui, ó. Fala pra mim. Marcos Guilherme. Não é melhor que o Cebolinha, não, Pascoal? Marcos Guilherme, vem aí, Pascoal! Não vai virar nada, meu senhor, não vai virar nada, vai continuar do mesmo jeito. Sem dúvida, vai virar do mesmo jeito. Pascoal pesando. Você ficou estressado, hein, Pascoal? Fico estressado, Pascoal porque tá ver estressado, jogo... Pascoal. Eu já disse pra você que ver jogo de Te São Paulo irrita, me eu estressa. percebo. Me estressa, me estressa. Então segunda-feira você vai ficar estressado, Pascoal. Por quê? São Paulo e Palmeiras. Puxa. Vai ficar estressado. Aí vai dar... Aí dá aquela... Vai ficar aquele estresse. Mas o amigo dele não vai ficar, não. Não, o Vadinho vai mandar mensagem direto pra ele. Vadinho vai falar, lá, Pascoal! Mas é bom, Palmeiras, lá, bom lembrar Pascoal! que o Palmeiras sofre um pouco pra jogar no Morumbi, viu? Não é tão molezinho assim. As últimas, Não é tão molezinho assim. Agora, o Palmeiras sofre um pouquinho pra jogar. A última vez foi lá, ganhou gol do Rony, gol do Rony. Mas sim, mas não é nada simples. Te irrita ou não irrita? Não é nada simples assim. O São Paulo é o seguinte, ó, a média, o Rogério Ceni fez uma média. Tem que ter 80% de aproveitamento em casa e 60% de aproveitamento fora. Que é pra chegar numa situação legal. Até se pra ganhar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não consegue fazer. O São Paulo mexe com você. Você tá irritado há muito tempo com o São Paulo. O São Paulo é uma coisa que Agora, só me explique o seguinte, Pascoal. Pera só uma coisinha. O Saravia não fez pênalti no Caleri no primeiro tempo? Foi pênalti? Eu gostaria só de consultar aqui os nossos companheiros universitários. Sim. Aquilo não foi pênalti? Porque o de ontem foi. O de hoje não é? Não foi. A alegação neste caso aí é de que o Caleri primeiro dá uma escorada nele. E aí ele dá um empurrão, tipo, sai daqui. Escorar não significa empurrar. Você pode escorar. Eu também acho. Você não pode, lá. Você não, ali, você escorou o quê? O que ele escorou? O que ele escorou aqui, meu senhor? Escorou nada. Aí tomou foi logo um soco nas costas ali, ó. O que é isso aí? É pênalti, Pascoal? Põe na mancha, meu senhor. É, Pascoal? Olha ali, ó. Tá bom. Olha lá, ele entra o na Wilton frente. Pereira Sampaio, outro pênalti que ele não deu pro São Paulo. Tá bom. É feriado, você tá muito estressado. Mas eu só queria Vamos rezar, Pascoal. Reza, Pascoal. Eu vou precisar. Agora, tem gente que tá precisando rezar, né, Pascoal? Oração faz bem, né, Pascoal? Você veja como anda o nível do campeonato.
Porque essa equipe que estressa o Pascoal, Sim. que foi muito apática hoje, Aliás, é verdade. Chicão da Van também está estressado. Não, está... Me mandando mensagem aqui, grande São Paulino, louco da vida. Fala, Mauro. Não, muito apática. O time chutou 2 vezes no gol, tendo 67% de posse de bola. Então, aquilo que o Zinho disse, não adianta nada você ficar com a bola passe pro lado, passe pro lado e passe pro lado. O Botafogo teve 33% e finalizou 17 vezes. Olha a diferença. Agora, esse time apático não perdia há 15 jogos. Então, assim, o que está acontecendo no Brasileirão com o a 9, né? O que está acontecendo com o futebol, então? Se o São Paulo não consegue ganhar fora de casa, se o São Paulo é apático, fica quase 70% com a bola e finaliza nada, e está 15 sem perder. Tá esquisito esse negócio. 15 jogos sem perder, Pascoal. Sabe por quê? Esquece. Porque os números traduzem a frieza. O futebol que você vê do São Paulo é o que você enxerga. E futebol é o quê? Futebol é momento. É isso, Pascoal. E o futebol do São Paulo é um negócio que... o Rogério, eu quero aplaudir o Rogério, o treinador de São Paulo. Aplaudir o Rogério. Ele tá igual o treinador do Santos, tirando azeite de pedra. Não é nem leite, é azeite de pedra. O time do São Paulo, ele tá tirando azeite. Tem gente que acha que o time do elenco... Não é melhor que o Zinho acha que o elenco do São Paulo é uma maravilha. Eu não acho. A bola caiu no pé esquerdo do Nestor, hoje dentro da grande área. Ele deu um bico na bandeirinha de escanteio. Não é melhor que o do Santos, não? Quem? O elenco do São Paulo é melhor que o do Santos, não? É melhor que o do Santos. Mas o Rogério Ceni faz força para botar um time para jogar. Porque eu vou dizer a você, o time do São Paulo é preocupante. Está numa situação com 3 razoável. zagueiros toda hora. 3 zagueiros, hoje de novo, né? 3 zagueiros toda hora, que é para ver se garante alguma coisa. É difícil, sim. Você vê os times... Eu não sei, talvez eu fique um pouco mais decepcionado do que os outros. Mas o time do São Paulo é decepcionante. É decepcionante. O que você acha, Zinho? Você bota 3 zagueiros, Pascoal, aí você tem 2 alas que não chegam lá, não espetam como pontas. Ele reclama tanto que precisa de jogador de velocidade. Mas para ele jogar com 3 zagueiros, ele tem que ter 2 alas que se transformam em atacante com a bola. A gente elogia lá o trabalho do Cruzeiro, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. O que o Pisolano faz? Joga com 3 zagueiros, mas espeta os alas lá na frente. Os laterais jogam de ponta. Os dos São Paulo jogam como laterais, mesmo tendo 3 zagueiros. Aí fica o Caleri sozinho lá na frente. Você já não tem um meia criativo, né? O Patrick é bom jogador, o Igor Gomes é bom jogador, mas eles não são aqueles meias que infiltram toda hora, que pifam os atacantes. Aí fica difícil, por isso que o São Paulo fica com a bola, porque fica com a bola ali atrás. 3 zagueiros, 2 laterais, mais 2, 3 volantes, fica tocando a bola, trabalhando. Mas agredir, fazer essa posse de bola no campo do adversário, o São Paulo não entra em campo com jogadores para proporcionar isso. De repente, em alguns jogos, se ele abrir mão de um zagueiro e botar mais um jogador de frente, o Alisson tá machucado também, né? Também. É um que tá fazendo falta ali. O Sara, há muito tempo não joga. Outro que poderia ser esse jogador para dar um pouco de criatividade. Aí eu tenho jogadores contratados, né? Que ainda não entraram, não jogaram o que pode. Mas eu não vejo um elenco... Eu acho o elenco de São Paulo bom, não é uma maravilha. Mas não é um elenco ruim, não. E essa conversa se tornou ainda mais forte depois que, nas últimas horas, o Turíbio Leite de Barros, que já foi funcionário dos mais importantes do São Paulo, anunciou sua saída do clube e alegou que não deixaram trabalhar, que a coisa não anda legal. E muita gente perguntando, e aí, Nicola, como é que tá essa história? Fui ouvir o Tricolor para saber o porquê, primeiro, da saída do Turíbio. Hoje o São Paulo tem chamado o Refis de Departamento de Excelência Médica, ou DEM. Turíbio deixou o DEM de acordo com o São Paulo por uma questão de compliance. Para vocês entenderem, o filho do Turíbio já trabalha no São Paulo. E haveria, de acordo com o São Paulo, um conflito a partir da presença de 2. Então, a partir do momento em que o Turíbio exigiu um cargo um pouquinho mais importante, o São Paulo comunicou a ele que ele estava fora. Tem mais. O Turíbio também revelou que pessoas não gostam dele. O São Paulo vê de outra maneira. O São Paulo entende que ele questionava demais o trabalho de alguns, criando vários conflitos entre os 9 funcionários do DEM, do Departamento de Excelência Médica. Sobre os equipamentos, eles foram mudados, melhoraram ou não? São Paulo assegura que vários dos equipamentos novos já chegaram e já tem garantido uma série de melhorias. Já, por sua vez, o Turíbio afirma que os equipamentos que ele tinha conseguido chegariam e o São Paulo abriu mão desses equipamentos. O São Paulo explica que optou por esse caminho porque os equipamentos chegariam incomodados, ou seja, num primeiro momento não custariam nada, mas o Tricolor teria de pagar contas, algumas delas bem altas. Tem equipamento de R$1 milhão.
E depois de uma avaliação interna que incluiu inclusive gente do departamento de futebol, o Palmeiras, ou melhor, o São Paulo optou por descartar a compra, ainda que incomodato, desses equipamentos extremamente caros. Outros equipamentos já foram adquiridos, já estão em funcionamento, garantindo melhorias. O próprio Rogério Ceni chegou a elogiar o novo modelo de trabalho do departamento médico / físico. Outra coisa importante, câmaras hiperbáricas. Muita gente perguntando se essas câmeras serão compradas ou não. São Paulo alega que não há sustentação científica para a utilização delas, então está descartado. Tratamentos à base de equipamentos com laser. Há contraindicações de difícil adequação, também segundo São Paulo, algo que justifica mais essas decisões de não compra desses equipamentos. Enfim, coisa dentro de campo parece estar melhorando, de fato as contusões diminuíram e o Turíbio Leite de Barros é página virada no tricolor. Bora falar agora sobre ele. Já atuou no São Paulo em 2018. O São Paulo tinha contratado ele por empréstimo e tinha uma opção de compra na época. Só que o São Paulo não tinha esse valor para poder pagar o jogador. Na época era até o técnico Diego Aguirre que dizia que igual o jogador a ele, tem vários na base aqui. Enfim, isso foi uma situação que o Marcos Guilherme ficou bastante chateado de ter ido embora do São Paulo. Ele queria ter ficado. É um jogador que gostou muito do clube, se identificou muito com o São Paulo, mas seguiu a vida dele profissional. Agora, o que acontece? O jogador está livre no mercado, porque depois que terminou o empréstimo com o Santos, ele voltou para o Internacional e rescindiu o contrato. O São Paulo vê Marcos Guilherme como um jogador que interessa naturalmente, né? Porque é um jogador que tem história, o clube já conhece, e principalmente pelo fato dele estar livre no mercado. Só que é o seguinte, o que eu explico aqui para o torcedor, e eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, não é porque o jogador está livre no mercado que simplesmente vem aqui, bota a camisa, joga e paga um salário. Existe um caminho a ser percorrido aí, né? Você tem que pagar luvas para o jogador, você tem que pagar uma grana pelo contrato, você tem que ver a questão salarial, prêmios, metas e tudo mais. E o São Paulo passa por uma dificuldade financeira muito grande. Então, assim, a informação que eu trago para vocês é que há um interesse sim do São Paulo, porém, existe sempre um pé atrás pela questão financeira. E eu venho falando aqui para o torcedor de São Paulo, enfim, nos meus vídeos, que o São Paulo monitora o mercado, olha o mercado para ver oportunidades. E que não tem dinheiro, que entrar de dinheiro em possíveis vendas ou outras receitas, o São Paulo prega a questão de ter a responsabilidade de pagar as dívidas antes de sair contratando. Mas, por outro lado, o Rogério Ceni quer um jogador com essas características, quer um jogador de lado de campo com velocidade, jogador jovem, né? Com a saída do Marquinhos, o Marquinhos foi anunciado pelo Arsenal, a lesão do Caio, então o São Paulo busca um jogador com essas características e o Marcos Guilherme se encaixa sim nesse perfil de jogador que o Rogério Ceni quer para o restante da temporada. Por outro lado, o Marcos Guilherme também tem outras oportunidades, né? Já alguns clubes de fora e aqui do Brasil, além do São Paulo, ligaram para consultar, para saber valores, interesse e tudo mais. Quem está no dia a dia com o Marcos Guilherme entende que até os próximos dias essa situação toda vai ser resolvida, porque o Marcos Guilherme quer jogar. O jogador não quer ficar parado nunca, o jogador quer estar em campo, quer atuar. E evidentemente todos eles vão analisar o que é melhor para o futuro do jogador. Então é uma situação que ainda é embrionária, ainda está na questão da conversação, muito mais do que oferta, números e tudo mais. É preciso ter muita calma, mas o torcedor de São Paulo, evidentemente, nas redes sociais está preocupado, né? O torcedor no Morumbi entende que o São Paulo precisa ter mais velocidade, é um time mais de posse de bola, não tem tanta fuga pelos lados, né? Tanto que o Rogério tem usado muito os laterais como pontas, né? Para ter essa profundidade. Então o São Paulo sente a necessidade de um jogador com essas características. O Marcos Guilherme é uma oportunidade de mercado, mas mesmo assim o São Paulo, pelo grave momento financeiro que passa, momento de reconstrução, momento delicado, mesmo um jogador estando livre no mercado, São Paulo olha com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E por outro lado, o que joga a favor do São Paulo é a questão do próprio Marcos Guilherme ter ficado assim com um gostinho de, poxa, queria ter ficado no São Paulo, né? Queria ter continuado lá em 2018. Então pega um pouco pelo lado emotivo, pelo lado do coração, porque o jogador tem essa vontade, essa identificação com o clube, gostou muito dos funcionários, dos jogadores, enfim. É um jogador que ficou muito bem adaptado aqui à capital paulista. Então é uma como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube. Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que ela vai te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem aparecer.